Olá, gente, tudo bem? Nessa aula vamos fazer análise dos gráficos do movimento uniformemente variado. Vamos analisar os três gráficos. Iniciaremos com o gráfico de aceleração por tempo, A por T, né? Temos duas possibilidades. Lembrando que no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Ela vai ter sempre o mesmo valor. Então, as duas possibilidades de gráfico de A por T são essas abaixo. Ó. Aqui nós temos a aceleração, né, na ordenada, e o tempo na abscissa. Como a aceleração é constante, teremos uma função constante, né? Ou seja, uma reta paralela à abscissa, devido à aceleração ter sempre o mesmo valor de acordo com a passagem do tempo, né? Então, tempo 1, aceleração, tempo 2, aceleração, tempo 3, aceleração, a aceleração fica sempre a mesma, então isso caracteriza o movimento uniformemente variado. A diferença dos dois gráficos é que, como nesse primeiro gráfico a reta está cortando a ordenada, né, o eixo da aceleração na parte positiva, né, do zero para cima, aqui a gente vai ter uma aceleração positiva, com valor positivo. Já no outro, ó, o eixo está cortando, aqui está o eixo da abscissa, né, ó, aqui está a abscissa, e a reta está cortando abaixo, então na região negativa. Então aqui a aceleração toma um sinal negativo. Agora, o significado dela ser positiva ou negativa nós vimos em aulas passadas. Outra característica importante desse gráfico é a área da figura, né? Se eu calcular, ó, se eu pegar a figura do gráfico, né? Vou pegar aqui a reta do gráfico, ó, imagina a reta do gráfico. Imagina a figura que liga essa reta até a abscissa. Vai formar uma figura, ó, que nesse caso é um retângulo, né? Ó, imagina essa figura. Ó. Se eu calcular o valor da área dessa figura, equivale ao quê? Aqui o mesmo raciocínio, ó, né? Ó. Imagina a reta do gráfico e o eixo horizontal, né? A abscissa, que nesse caso é o tempo. Vai formar uma figura, ó. Essa figura equivale ao quê? Se vocês olharem, para determinar essa figura, eu estou multiplicando a área da figura, né? O valor da área dessa figura. Eu estou multiplicando a aceleração vezes tempo. E a aceleração vezes tempo equivale ao quê? Então, lembrando, a aceleração é ΔV por ΔT. Concluo, se eu multiplicar a aceleração vezes o intervalo de tempo, eu tenho a variação da velocidade. E aqui nesse gráfico é isso que está acontecendo, né? Ó, se a gente analisar que aqui está escrito aceleração, valores de aceleração, e aqui o intervalo de tempo, e para calcular o valor da área dessa figura, eu estou multiplicando essas duas grandezas, concluo, se você calcular o valor da área dessa figura, ela vai ser numericamente igual à variação da velocidade do móvel. Nos dois casos, né? Aqui também, ó. Calcula para mim o valor da área dessa figura. Então, área do gráfico, aceleração por tempo, equivale à variação da velocidade. A diferença dos dois gráficos, como aqui a aceleração é positiva, a variação da velocidade aqui também vai ser positiva. Então, o valor que você acha de área equivale à variação da velocidade, que é positiva. Já aqui, ó, como a aceleração é negativa, a reta está para baixo, né? A área que você encontra, o valor da área dessa figura equivale à variação da velocidade, e essa variação da velocidade equivale a um valor negativo, né? Vamos para o próximo gráfico. O próximo gráfico que vamos analisar é o gráfico velocidade por tempo, V por T. Ou seja, velocidade vai estar na ordenada,
no eixo vertical, né, e tempo na abscissa, na horizontal. Lembrando, a função velocidade por tempo do M e o V, uniformemente variado, é V0 mais AT. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, né? Então, o gráfico V por T, ó, V por T é uma reta. Então, abaixo nós temos as duas possibilidades, né? A diferença das duas vai ser o sinal da aceleração. Nessa função aqui acima, ó, V0 é uma constante, a aceleração também é a outra constante, né? As constantes dessa função. A inclinação da reta é definido por essa constante, matematicamente dizendo, que é a constante proporcionalidade. Então, aqui, ó, no gráfico, a reta que é para baixo, como nesse primeiro gráfico, a aceleração vai ser negativo. Já a reta que é para cima, como nesse segundo gráfico, a aceleração toma um sinal positivo, né? E é reta porque a função V0 mais AT é de primeiro grau. Como é que eu leio esse gráfico, né? O que eu tenho aqui nesse gráfico? Onde a reta cortar o eixo da ordenada, aqui eu tenho o valor do V0, né? Que é essa constante aqui da função, ó. Aqui também, ó, onde o eixo cortar, onde a reta cortar o eixo V, aqui eu vou ter o valor V0, né, que é a constante independente da função aqui em cima. Outra propriedade do gráfico. Se eu imaginar a reta do gráfico, ó, imagina a reta do gráfico, ó, a figura formada entre a reta do gráfico e o eixo da abscissa, que nesse caso é o eixo do tempo, né? Ó, imagina a figura, que nesse caso deu um trapézio, né? A área, o valor da área dessa figura equivale ao quê? Aí é a área, seria a área desse trapézio. Pode ser outras figuras, né? Qualquer figura. Então, a área do gráfico V por T equivale ao quê? Para encontrar a área, eu estou multiplicando essas duas grandezas, né? Que é velocidade por tempo. E na cinemática, velocidade vezes um valor de variação de tempo, né? A variação do tempo estaria aqui, né? Ó. Então, um intervalo aqui de variação de tempo e velocidade. Velocidade vezes variação de tempo na cinemática equivale a qual grandeza? Equivale ao ΔS, ao deslocamento. Então, no gráfico V por T, o valor da área da figura vai ser numericamente igual ao deslocamento ΔS do móvel. Nesse caso, como a figura está acima da abscissa, esse ΔS vai tomar um sinal positivo. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Eu vou ter aqui um gráfico V por T, ó, né, ó, V por T. O gráfico é uma reta devido à função ser de primeiro grau. Imagina uma reta aqui, por exemplo, agora abaixo do eixo do tempo, né? Abaixo da abscissa. O raciocínio da área é o mesmo. Ó. Se você imaginar a reta do gráfico ligando essa reta, ó, no eixo do tempo, né? Na abscissa, vai formar uma figura. Seja a figura que for, nesse caso, por exemplo, deu um triângulo. Se eu calcular o valor da área dessa figura, área de triângulo, desse triângulo, né? Vai ser equivalente ao ΔS também. Porque aqui, ó, eu tenho a grandeza velocidade e aqui eu tenho a grandeza um certo intervalo de tempo. E na cinemática, sempre que eu multiplico velocidade vezes ΔT, equivale a ΔS, ao deslocamento. Por isso que o valor dessa área, para encontrar a área de figura, a gente está multiplicando, né, duas grandezas, essas duas equivalem ao ΔS. Porém, agora, como a figura ficou abaixo da abscissa, abaixo do eixo do tempo, esse ΔS toma um sinal negativo. Isso não quer dizer que a área é negativo, né? A área de qualquer figura é sempre módulo.
Mas aí então a gente pensa assim, a área, o valor da área equivale ao valor do deslocamento, tem o mesmo valor, né, numericamente igual, e nesse caso o deslocamento é negativo porque a figura ficou abaixo do eixo aí do tempo, né? A outra propriedade do gráfico V por T, que nós temos que saber, é o coeficiente angular da reta, né? Então imaginem o seguinte, ó, nesse outro gráfico. Vou fechar um triângulo aqui, ó. Imaginem esse triângulo retângulo, ó. Perceberam? Imagina esse ângulo aqui, ó. Observem esse ângulo aqui, ó. Como é que eu iria calcular a tangente desse ângulo, que equivale ao coeficiente angular dessa reta, né? Tangente desse ângulo, ó. Tangente do ângulo é cateto oposto por cateto adjacente. Quem que seria o cateto oposto, né? Que está aqui o cateto oposto, ó. O cateto oposto, ó, equivale a um certo valor de variação de velocidade. Daqui aqui, ó, de V0 a V, né? Eu tenho um certo valor, ó, de variação da velocidade. E o cateto adjacente, que é esse aqui, ó, equivale a uma variação de tempo, né? Que é o mesmo valor aqui embaixo, ó. Então a tangente do ângulo, ou seja, o coeficiente angular dessa reta, a inclinação da reta, eu vou fazer ΔV por ΔT. ΔV por ΔT na cinemática equivale ao quê? Equivale à aceleração. Concluo, ao calcular a tangente daquele ângulo, coeficiente angular da reta, inclinação da reta, essa reta é mais ou menos inclinada, eu vou fazer ΔV por ΔT no trecho que eu desejo, que é a mesma coisa que a aceleração do móvel. Ou seja, a inclinação da reta no gráfico V por T me dá a aceleração do móvel, né? Concluo. Vamos aqui embaixo, para terminar, para ir para o último gráfico. Gráfico V por T. Imagina que eu tenha duas retas, ó. Essa primeira reta verde e essa outra reta azul, né? Reparem que a inclinação é diferente. Reta verde equivale ao móvel 1, reta azul equivale ao móvel 2, né? Se eu calcular o coeficiente angular, a inclinação, né, a tangente do ângulo dessas retas, qual dá maior? Qual é mais inclinado ou menos inclinado, né? A tangente da reta 1, ela fica maior do que a tangente da reta 2, que ela é mais inclinada. Concluo, a aceleração do móvel 1 é maior do que a aceleração do móvel 2. Então, com a inclinação da reta, eu consigo saber a aceleração. Isso só no gráfico V por T, correto? Vamos para o próximo gráfico. Nesse último gráfico é o gráfico S por T, espaço por tempo. Lembrando, a função S por T do uniformemente variado é S igual S0 mais V0T mais a t ao quadrado sobre 2. Eu apresentei para vocês essa função na aula passada, né? Eu só não demonstrei, próxima aula eu demonstro, só por curiosidade. Se vocês analisarem essa função, ó, S, né, espaço por tempo aqui, ó, é uma função de segundo grau, né? Então nós temos uma função de segundo grau, ou seja, o gráfico vai ser uma parábola. As duas possibilidades, ó, estão abaixo. Qual a diferença entre as duas? Matematicamente dizendo, a aceleração aqui, que é uma constante, ó, ela define a concavidade, né? Se é para cima ou para baixo. Então, a concavidade para cima, que é nesse primeiro exemplo, equivale a uma constante positiva. Então, a aceleração aqui vai ser positiva, porque a concavidade do gráfico está para cima. Já a concavidade para baixo, que é nesse outro exemplo, equivale a uma constante, essa constante aqui, ó, matematicamente dizendo, negativa. Então aqui a aceleração é negativa. Isso é definido pela
concavidade, né? Outra característica, essa constante aqui da função, ó, que é o espaço inicial na física, você encontra onde a reta, né? O que é na verdade, uma parábola, é a curva do gráfico, né? Me desculpe, onde a curva do gráfico corta a ordenada, que é o eixo vertical, eixo dos espaços, né? Nesse caso, ó, o espaço vai estar na vertical, tempo na horizontal, espaço na ordenada, tempo na abscissa, né? Então, onde a curva, né, a parábola cortar o eixo S, aqui eu vou ler o valor do S0, que é essa constante aqui, né? Mesma coisa aqui, ó, onde a curva, né, a parábola cortar o eixo S, aqui eu vou ler o valor do S0, que é essa constante aqui, correto? Agora, outra característica importante. Se alguém quiser calcular valor de área nesse gráfico, você tem o valor da área, você consegue, né? Basta ter as ferramentas matemáticas, mas o valor da área fisicamente não equivale a nada. Então, até tem a área ali, mas o valor fisicamente não significa grandeza nenhuma. Agora, uma propriedade desse gráfico que é importante, né? Que tem que saber, é o coeficiente angular da reta tangente a um ponto qualquer. Como assim, professor? Escolha um ponto aí dessa curva, dessa parábola. Esse aqui, por exemplo, ó, escolhi esse ponto. Imagina a reta tangente a esse ponto, ó. A reta tangente a esse ponto, ó. Calcula o coeficiente angular dessa reta, ou seja, a tangente do ângulo dessa reta. Onde estaria esse ângulo? Ó? Imagina aqui, ó, fecha um triângulo retângulo aqui, ó, correto? Imagina um ângulo aqui, ó, esse ângulo, por exemplo, que é a tangente, né? A inclinação, coeficiente angular dessa reta. Se você calcular a tangente desse ângulo, equivale ao quê? Para calcular a tangente desse ângulo, ó, você está dividindo o cateto oposto, que está aqui, ó, por cateto adjacente, que está aqui, ó. O cateto oposto, ó, equivale a um ΔS, porque aqui, ó, você tem os espaços, né? Então equivale a uma variação dos espaços. E o cateto adjacente, ó, que é o eixo do tempo, equivale a uma variação de tempo. ΔS sobre ΔT dá velocidade. Nesse caso é chamado de velocidade instantânea. A velocidade do corpo naquele instante de tempo. Vou fazer a mesma coisa no gráfico ao lado. Ó, vamos lá. Imagina que eu pegue esse ponto. Eu quero saber qual a velocidade do corpo nesse instante de tempo. Ó. Nesse instante de tempo. Porque esse movimento, a velocidade não é constante, né? Lembre-se, a velocidade muda, varia a cada instante de tempo, que ele é uniformemente variado o movimento. Como é que eu sei a velocidade do corpo no instante, assim, naquele instante de tempo qualquer? Pega um instante de tempo aqui, você vai ter o ponto lá na curva, né? Aí isso só é válido para o gráfico S por T, percebeu? Nos outros gráficos você não pode fazer isso. Imagina a reta tangente a esse ponto, está aqui a reta tangente a esse ponto, calcula para mim a inclinação dessa reta, a tangente do ângulo dessa reta. Imagina, ó, fecha aqui um triângulo, imagina esse ângulo, ó, calcula para mim a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo equivale à velocidade instantânea, a velocidade do corpo nesse instante t, né? Vou desenhar isso aqui embaixo, ó. Vamos lá, vamos praticar isso, que isso é muito importante, tá? Novamente, ó, repetindo, eu tenho aqui um gráfico, né? Ó, repetindo, ó, eu vou ter aqui um gráfico S por T, movimento uniformemente variado, gráfico S por T, parábola, correto? Escolha um instante de tempo qualquer. Por exemplo, ó, imagina esse instante de tempo aqui, ó.
Porque a cada instante a velocidade é diferente, é movimento variado, não mais uniforme. Como é que eu sei a velocidade do corpo nesse instante de tempo? No gráfico S por T, apenas S por T, você vai desenhar para mim naquele ponto a reta tangente, está aqui a reta tangente, e vai calcular para mim o coeficiente angular, a inclinação dessa reta. Ou seja, ó, fecha um triângulo, correto? Imagina o ângulo aqui, ó, tá aqui o ângulo. A tangente desse ângulo equivale à velocidade instantânea no instante t. Então essa que é a definição de velocidade instantânea, nesse instante, tá? Você pode fazer para qualquer ponto, né? Nesse caso, o ponto escolhido foi esse. Por último, né, desse gráfico, ó, desenhar aqui embaixo, que aí, ó, isso vocês têm que saber, hein? Novamente, imagina o gráfico S por T, correto? Movimento uniformemente variado, função S por T segundo grau, parábola. Vamos pegar vários pontos agora. Ó. Vamos pegar esse ponto 1, vamos pegar esse ponto 2. Eu vou refazer a parábola para ela ficar mais intensa, tá? Ó. Então vamos lá. Ó. Vou pegar ó, esse ponto 1, esse ponto 1, esse ponto 2 e esse ponto 3. Qual velocidade instantânea, aqui eu estou chamando no instante 1, aqui eu vou considerar ó, no instante 2 e aqui ó, no instante 3. Em qual instante a velocidade é maior ou menor? O raciocínio é o mesmo. Ó. Imagina no ponto 1, no instante 1, a reta tangente a esse ponto. Calcula o coeficiente angular, tangente do ângulo. Imagina no ponto 2, no instante 2, ó, a reta tangente. Calcula o coeficiente angular dessa reta, né, a tangente do ângulo. E no instante 3, a reta tangente. Qual reta é mais inclinada? 1, 2 ou 3. Não se esqueça que maior inclinação, maior tangente, maior coeficiente angular. Nesse caso, ó, a reta mais inclinada é a 3. Então ela vai ter maior coeficiente angular, maior tangente, maior velocidade naquele instante, né? Ou a 1 é a menor. Então escrevendo isso, ó, como a tangente da reta 1 fica maior do que a tangente, a inclinação, coeficiente angular da 2. Ou desculpa, é o contrário, né? Desculpa, voltando aqui, como a tangente da reta 3 fica maior, que ela é mais inclinada, que a tangente, coeficiente angular, inclinação da reta, que a 2, que é maior do que a tangente da 1, a velocidade no instante t3 é maior do que a velocidade no instante 2, que é maior do que a velocidade no instante 1. A última dica para vocês é não confundir os gráficos. Geralmente vocês pegam um gráfico e esquecem de olhar do que por que é o gráfico. Se é V por T, S por T, A por T. Porque cada gráfico tem suas características e suas propriedades. Você não pode misturar. Então tem gráfico que a área equivale a alguma coisa, o coeficiente angular da reta tangente equivale a outra, tem gráfico que a área não equivale a nada. Então vocês têm que primeiro olhar o gráfico que é e não confundir as propriedades de cada um deles. Fica aqui essa aula, espero estar ajudando aí, né, contribuindo. Peço, por favor, né, curta o canal, siga aí o canal, compartilhe, comente, manda para os amigos, né, para ajudar o projeto. Um abraço, até a próxima aula.